Eu cresci aprendendo a engolir o choro. Não era porque eu era forte, era porque ninguém queria ouvir. Quando meu pai adoeceu, a casa deixou de ser casa. Virou um lugar de silêncio pesado, onde cada passo parecia carregar medo. Ele já não conseguia trabalhar, mal falava, e a presença dele, que antes era proteção, virou uma ausência viva. Minha mãe começou a desaparecer aos poucos, mesmo estando ali. O olhar dela ficou distante, como se estivesse sempre fazendo contas na cabeça. Comida, remédios, contas, sobrevivência. E eu só tinha o meu meio-irmão. No início, parecia que ele estava tentando ajudar. Ele dizia que ia dar um jeito, que não deixaria faltar nada. Minha mãe confiava nele, eu também queria confiar. Mas algumas ajudas têm preço. E eu só fui entender isso quando já era tarde demais. A primeira vez não teve grito, nem ameaça, nem explicação, só teve confusão. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia como reagir. Meu corpo congelou, minha mente tentou fugir, mas eu estava ali, presa dentro de mim mesma. Depois, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Eu também. Porque quando a dor não tem nome, você aprende a fingir que ela não existe. Mas ela existe. E ela cresce. No dia seguinte ele voltou. E dessa vez eu entendi. Entendi que aquilo não era acidente, não era erro, não era confusão, era escolha. E não era minha. Eu comecei a viver em estado de alerta. Cada ação na casa me assustava. Cada passo dele me fazia querer desaparecer. Eu evitava ficar sozinha, mas nem sempre era possível. A casa era pequena demais para fugir. E o silêncio grande demais para pedir ajuda. Eu pensei em contar para minha mãe, mas como? Ela já estava quebrada. Eu vi o cansaço nos olhos dela, a preocupação constante, o peso de sustentar tudo sozinha. Eu tinha medo de ser mais um problema. Então eu fiquei calada. E o silêncio virou brisão. Os dias passaram. E eu comecei a me sentir suja. Não era só o que acontecia, era o que ficava depois. A sensação de que eu tinha perdido algo que nunca poderia recuperar. A vergonha, a culpa, mesmo sem eu entender porquê. Eu evitava espelhos, evitava olhar para mim mesma. Porque toda vez que eu olhava, eu não via mais quem eu era. Eu via o que tinham feito comigo. E o pior não era só o que acontecia escondido, era o que estava prestes a ser revelado. Um dia, eu cheguei em casa mais cedo e tudo dentro de mim mudou. A porta estava entreaberta. A casa estava silenciosa demais. Eu entrei devagar com aquela sensação estranha no peito, como se algo estivesse errado. Estava. Quando eu olhei para dentro do quarto, eu vi minha mãe e ele na mesma cama. O mundo não parou. Ele desabou. Eu não gritei, não corri, não chorei. Eu só fiquei ali, parada, tentando entender, tentando negar. Tentou me encontrar alguma explicação que não destruísse tudo dentro de mim. Mas não havia explicação, só realidade. Minha mãe me viu e ao invés de desespero, havia algo pior: aceitação. Ela se levantou, se cobriu e veio até mim.
como se estivesse tentando resolver um problema simples, como se aquilo fosse normal. Eu queria que ela dissesse que era um erro, que fosse um momento de fraqueza, que aquilo não significava nada, mas ela não disse. Ela olhou nos meus olhos e falou algo que me quebrou de um jeito que eu nunca consegui esquecer. A gente precisa disso para continuar recebendo ajuda. Ajuda. Foi essa a palavra que ela usou. Naquele momento tudo dentro de mim gritou, mas por fora eu fiquei em silêncio, porque eu percebi algo que mudou tudo. Eu não estava protegida, eu nunca estive. A pessoa que deveria me defender estava fazendo um acordo com a dor, e eu fazia parte do preço. Foi ali que eu comecei a cair, não de repente, mas aos poucos. Porque quando a confiança morre e a alma começa a se perder, eu ainda não sabia. Mas aquele era só o começo do fundo do poço. Depois daquele dia, algo dentro de mim morreu. Não foi de uma vez. Foi como uma vela que vai se apagando devagar, até restar só fumaça. Ou ainda andava, ainda falava quando precisava, ainda fazia o básico, mas por dentro eu já não estava inteira. Eu parei de esperar proteção, parei de esperar justiça, parei de esperar amor. Porque quando a pessoa que deveria te defender escolhe te expor, você aprende uma verdade, dura mais para a idade que eu tinha: ninguém vai te salvar. A casa virou um lugar onde tudo era permitido, menos em si. Minha mãe nunca mais tocou no assunto, como se o silêncio pudesse apagar o que eu vi, como se ignorar fosse uma forma de consertar. Mas não era. O que não é confrontado se multiplica. E aquilo se multiplicou. Eu, meu irmão, já não precisava esconder tanto. Havia uma espécie de acordo invisível naquela casa. Algo que não era dito, mas era vivido todos os dias. Eu comecei a me sentir como um objeto dentro da própria vida, sem voz, sem escolha, sem valor. Os dias se tornaram iguais, e o pior não era mais o que acontecia, era o fato de que eu comecei a aceitar. Não porque eu queria, mas porque resistir cansava e ninguém estava do meu lado. Eu tentei fugir dentro de mim mesma, criava histórias na cabeça, imaginava outras vidas, outros lugares. Às vezes eu me via vivendo em uma casa diferente, com pessoas que se importavam com uma versão de mim que sorria de verdade, mas sempre acabava voltando para o mesmo quarto, para o mesmo silêncio, para o mesmo peso. E aos poucos comecei a acreditar que aquilo era tudo o que eu merecia. Essa é a mentira mais perigosa, quando a dor deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que define quem você é. Eu comecei a me culpar. Pensava que talvez eu tivesse provocado, que talvez eu tivesse sido fraca, que talvez eu fosse o problema. Porque é mais fácil culpar a si mesmo do que aceitar que quem deveria te amar te feriu. Mas essa culpa foi me destruindo por dentro. Eu parei de me olhar no espelho, parei de sonhar, parei de acreditar em qualquer futuro. Então veio um momento em que eu realmente cheguei no fundo. Não foi um grande acontecimento, não teve grito, não teve drama. Foi silencioso, como tudo naquela casa. Eu estava sozinha, sentada no chão, encostada na parede fria. Não tinha ninguém por perto, nenhuma voz, nenhuma presença, só eu. E um vazio tão grande que parecia que ia me engolir. Foi ali que eu pensei: se eu desaparecer, alguém vai sentir falta. E a resposta veio rápida demais: não,
Aquilo me atingiu mais forte do que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Porque não era só dor, era inexistência. Eu não me sentia mais viva. Era como se eu estivesse apenas ocupando espaço, respirando por obrigação, existindo sem propósito. E quando você chega nesse ponto, você para de lutar. Eu comecei a me afastar de tudo. Se alguém falava comigo, eu respondia o mínimo. Se perguntavam se estava tudo bem, eu dizia que sim, porque ninguém realmente queria saber. E eu também já não tinha forças para contar. Eu carregava tudo sozinha, e isso foi me afundando cada vez mais. Até que um dia, algo diferente aconteceu. Não foi algo grande, não foi uma mudança imediata, mas foi estranho o suficiente para me fazer parar. Eu estava passando perto de uma pequena igreja, eu nem lembro porque fui naquela direção. Talvez só estivesse tentando gritar voltar pra casa cedo demais. A porta estava aberta. Eu ouvi uma música. Não era alta, não era chamativa, mas tinha algo diferente. Era como se aquela melodia estivesse atravessando o barulho dentro da minha cabeça. Eu parei. Fiquei ali fora por alguns segundos. Parte de mim queria ir embora, mas outra parte queria ficar. E eu nem sabia por quê. Eu nunca fui religiosa, nunca tive uma relação com Deus. Para mim, Deus era só uma palavra distante, algo que as pessoas usavam quando não tinham mais explicação. Mas naquele momento, eu não tinha explicação para o que eu estava sentindo. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, eu não estivesse completamente sozinha. Eu entrei devagar, sem saber o que esperar, sem saber o que procurar, mas com um pequeno, quase imperceptível desejo de encontrar alguma coisa. Eu sentei no último banco. Ninguém me conhecia, ninguém falou comigo e, pela primeira vez em muito tempo, isso não doeu. Porque ali dentro o silêncio era diferente, não era vazio, era presença. Eu não sabia explicar, mas senti. E então, enquanto a música continuava, algo dentro de mim começou a quebrar. Não de dor, mas de verdade, porque, pela primeira vez, eu não estava tentando esconder, eu não estava tentando fingir, eu só estava ali. E sem perceber, lágrimas começaram a cair, sem força, sem controle, sem vergonha. Eu não estava chorando só pelo que aconteceu, eu estava chorando por tudo que eu guardei, por tudo que eu calei, por tudo que me destruiu por dentro. E naquele momento, mesmo sem entender, eu senti algo que eu não sentia há muito tempo. Eu fui vista, não por pessoas, mas por algo maior. Algo que não me julgava, algo que não me ignorava, algo que não me usava. Eu não ouvi uma voz, não tive uma visão, mas senti uma certeza estranha, profunda, quase impossível de explicar. Eu ainda não tinha acabado e aquilo foi a primeira rachadura no fundo do poço. Eu não saí daquela igreja transformada. Ninguém colocou a mão sobre mim, ninguém declarou nada grandioso. E
Sinceramente, nada na minha vida mudou naquele dia, mas algo dentro de mim começou. E isso foi mais poderoso do que qualquer mudança imediata, porque pela primeira vez eu não senti só dor, eu senti presença. Nos dias seguintes eu tentei ignorar. Voltei para casa, para a mesma realidade, para os mesmos olhares, para o mesmo silêncio pesado. Nada externo tinha mudado. Isso quase me fez acreditar que aquele momento na igreja tinha sido só emoção. Mas não era, porque agora vi uma diferença. Eu não estava mais completamente vazia. Era como se, no meio de toda aquela escuridão, tivesse surgido um ponto pequeno de luz fraco, quase imperceptível, mas real. E por mais que eu tentasse apagar aquilo, não conseguia. Eu comecei a voltar naquela igreja, não todos os dias. Às vezes só passava na porta, outras vezes entrava e ficava sentada em silêncio, sem falar com ninguém. Eu não sabia orar, não sabia o que dizer, então eu só ficava. E aos poucos fui entendendo algo que ninguém precisou me explicar. Deus não precisava das minhas palavras perfeitas. Ele estava ali, mesmo no meu silêncio. E foi nesse silêncio que Ele começou a me reconstruir. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Primeiro Ele confrontou algo dentro de mim que eu carregava há muito tempo: a culpa. Aquela voz que dizia que eu era suja, que eu tinha permitido, que eu era parte do erro, começou a perder força. Não de uma vez, mas como uma mentira sendo exposta lentamente. Eu comecei a perceber algo que mudou tudo. O que fizeram comigo não definia quem eu era. Isso não apagou a dor, mas mudou o lugar dela. A dor deixou de ser minha identidade e passou a ser uma ferida. E feridas podem ser curadas. Depois veio algo ainda mais difícil: o perdão. Não como sentimento, mas como decisão. E eu lutei contra isso, porque perdoar parecia injusto, parecia errado, parecia como se eu estivesse dizendo que aquilo não foi grave. Mas com o tempo eu entendi: perdão não é sobre o outro, é sobre não continuar presa ao que fizeram. E eu já tinha vivido presa por tempo demais. Então um dia, sentada naquele mesmo banco no fundo da igreja, eu disse, quase sem voz: Deus, eu não consigo, mas se o Senhor puder, faz isso em mim. E Ele fez, não de uma vez, mas começou. E algo dentro de mim ficou mais leve pela primeira vez. Eu respirei sem peso. Mas a transformação verdadeira não aconteceu só dentro. Ela começou a aparecer fora também. Porque Deus não apenas consola, Ele posiciona. Eu comecei a perceber que não podia continuar naquele ambiente. Não era só sobre suportar, era sobre sair. E essa foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei. Porque sair significava enfrentar o desconhecido. Significava, de certa forma, ficar sozinha. Mas eu já não era a mesma. Eu já não estava completamente quebrada. E pela primeira vez eu senti coragem.
mas firme, silenciosa, decidida. Eu procurei ajuda, não foi fácil. Tive medo de não acreditarem, medo de julgamento, medo de tudo voltar contra mim. Mas dessa vez eu não estava sozinha. E as portas começaram a se abrir, não todas de uma vez, mas no tempo certo. Pessoas apareceram. Ele chega no momento em que a gente já não tem mais força para fingir. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo uma história bonita. Eu vejo uma história real, crua, dolorosa, mas interrompida, porque o que parecia ser o fim não foi. Deus entrou na minha história quando ninguém mais estava. Ele me viu quando eu era invisível. Ele me chamou quando eu não tinha nome. Ele me sustentou quando eu não tinha chão. E aos poucos, Ele me devolveu algo que eu achei que nunca teria de volta: minha identidade. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu não sou o que eu vivi. Eu não sou a dor que eu carreguei. Eu sou alguém que foi encontrada, e isso muda tudo. Ainda existem cicatrizes, algumas memórias ainda doem, mas elas não me controlam mais, porque agora eu sei quem está comigo. E eu sei que Ele nunca esteve ausente, mesmo quando eu não percebia, mesmo quando tudo parecia silêncio. Ele estava lá, esperando o momento certo. E quando eu finalmente não aguentei mais, Ele começou e continua, porque a minha história não terminou na dor. Ela começou de verdade quando Deus entrou nela.